Olá, eu amo gravar todos os dias essas minhas reflexões sobre hipocrisia. Embora eu tenha pouca audiência, eu suporto a solidão, a fim de evitar igrejas e controvérsias no reino do Pai. Não será apontado por quem quer que seja. Ninguém poderá dizer: olha aí, olha lá, eu estou aqui, pois o reino está dentro de vós, esperando para ser encontrados por vós. O reino de Deus é, portanto, território desconhecido do eu interior e não pode ser localizado no tempo e no espaço. Mas o que dizer com relação àqueles cujo eu interior é um abismo? Aquele que tem receberá mais, aquele que não tem o perderá. Este mundo é uma ponte. Não construais sobre ela a vossa casa. Sede viajantes que por ela trafegam. Se formos transeuntes, encontraremos o reino dentro de nós. Tenham todos um domingo de paz. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Porque hoje é domingo e pé de cachimbo, por isso, hoje eu vou começar uma série sobre a opinião dos outros. Como o tema é complexo, a opinião dos outros nem sempre é convergente com a minha opinião pessoal. Mas, algumas vezes eu até posso concordar. E como o tema é religião e Deus, sempre haverá discordância com a nossa plateia, com a nossa audiência. Embora alguns povos acreditem em outros deuses, a nossa civilização ocidental foi moldada na fé de um Deus único, Criador do céu e da terra. Eu, particularmente, sempre fiquei imaginando, e com o livro dos cristãos, o livro sagrado dos cristãos e dos judeus, não pode ter ficado fora da discussão quando pensando com racionalidade como pode Deus ter vindo criar o mundo e não ter planejado a mulher. Porque a mulher, na visão da Bíblia, só veio ao mundo porque o homem, depois de ver todos os animais com sua parceira, o macho e a fêmea, Adão ficou sozinho e triste. E Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Ora, por que ele não pensou nisso antes? E a mulher, ele criou com todo esmero e carinho, enquanto Adão foi feito de barro. Ao contrário, Eva foi criada de carne do próprio homem. E tem mais. Esse mesmo Deus era um espírito que vivia pousado sobre as águas. Como? Era como se a água tivesse sido criada por outro Deus que o precedeu e cuja criação foi única. A água para pousar o Espírito de Deus. Por isso eu vou apenas citar a opinião dos outros. Outros esses que foram e são admirados até hoje pela humanidade. O importante é que a maioria desses homens que não acreditavam em Deus, não acreditavam muito menos no diabo, que é uma criação humana muito recente na história da humanidade. Mas o próprio diabo, cujo chefe era Lúcifer, era um anjo de luz, então esse mesmo Deus teria criado também os anjos, que não tinham qualquer função, a não ser adorar a Deus. Mas não estavam gostando muito de Deus Todo-Poderoso, e na sua ausência, quando o Todo-Poderoso veio criar o céu e a terra, Deus
recebeu um não de seus anjos. E só ficou sabendo dessa revolta dos anjos quando ele voltou para descansar no 7º dia da criação. Esses argumentos nos deixam pensando: e por que Deus criou primeiros os dinossauros? E somente quando esses foram extintos é que Deus resolveu criar o humano. Também seria bem difícil viver com dinossauros em nosso quintal. Eu concordo. Feito essa introdução, enquanto vocês acordam, porque eu vou começar esta transmissão ao vivo e vamos falar da opinião dos outros. Eu gostaria de começar falando que Deus gostava de mandar seus anjos para a terra a fim de cumprir suas ordens, quando ele não estava gostando de atitudes humanas. E quando o Todo-Poderoso resolveu acabar com Sodoma e Gomorra, mandou 2 anjos à casa de Lote. Vocês lembram daquela pintura de Caravaggio, Lote e suas filhas? Uma pintura óleo em tela? Procure aí na internet e veja que obra-prima, que coisa linda. Mas afinal, quem foi esse personagem da Bíblia chamado Lote? E qual a importância dele e suas filhas? Para quem não sabe, a Bíblia conta que certa vez Lote hospedou 2 anjos em sua casa. À noite, alguns homens de Sodoma bateram a porta de Lote e disseram-lhe que sabiam que ele tinha 2 hóspedes. E que eles, os homens de Sodoma, queriam ter relações sexuais com os visitantes. Repare aí. Lote ficou apavorado. Para acalmar os tarados, disse que tinha 2 filhas virgens e que as daria para os homens a fim de poupar seus hóspedes. Poderiam fazer o que quisesse com as suas filhas. Os homens de Sodoma não aceitaram a proposta, porque eles queriam mesmo era fazer sexo com os homens. Então os anjos cegaram os homens e mandaram Lote fugir de Sodoma, que seria destruída por Deus, que era para isso que eles estavam lá. Depois que fugiram de Sodoma, as filhas de Lote embebedaram o pai com vinho e tiveram relações sexuais com ele, a fim de preservar sua raça. Das relações incestuosas nasceram Moabe e Amon, patriarca dos Moabitas e dos Amonitas, tribos árabes vizinhas de Israel. E assim caminhou a humanidade com essa besteira de que só tinha continuidade a família que tivesse um cabra macho. Uma burrice que durou séculos. Então, meus amigos e minhas amigas, assim como o profeta, eu recomendo, sabe o quê? Eu recomendo amar um ao outro, mas que não façamos do amor um grilhão. Que haja antes um mar ondulado entre as praias de nossas almas. Que se encha a taça um do outro, mas não devemos beber da mesma taça. Que devemos dar o nosso pão um ao outro, mas não devemos comer do mesmo pedaço. Que devemos cantar e dançar juntos e sermos alegres, como nos ensinou Platão. Mas deixar cada um de nós ficar um pouco sozinho, porque assim como as cordas da lira são separadas e, no entanto, vibram da mesma harmonia, as colunas do templo erguem-se separadamente. E o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro.
é o que eu recomendo para todos vocês nesse momento, nessas minhas primeiras reflexões sobre hipoquência. E quem pensa que a Bíblia só tem coisa boa, é porque nunca leu, e às vezes as pessoas leem apenas o que lhe interessa. Mas para quem gosta da história de horror, a Bíblia é um prato cheio, escondido no meio de milhares de versículos. Podemos encontrar cenas de arrepiar os cabelos. Em Gênesis, por exemplo, encontramos um episódio, no mínimo, bizarro. Como todos sabem, Abraão foi o patriarca dos hebreus. Com seu pai, sua mulher e seu sobrinho Lote, Abraão saiu da cidade de Ur, no Baixo Eufrates. Caminharam-se para Harã, nas cabeceiras do mesmo rio, uma cidade santa dedicada ao culto de Sim, o deus Lua, o mais importante do panteão sumeriano. Depois, Lote se separou de Abraão e foi morar em Sodoma, a cidade do pecado. E foi que aconteceu aquele episódio que me referi, e quando Lote hospedou 2 anjos em sua casa. À noite, apenas para lembrar, os homens de Sodoma bateram à porta de Lote e disseram-lhe que sabiam que tinham 2 hóspedes e que eles, os homens de Sodoma, queriam ter relações sexuais com os visitantes. Precisa você duvidar de mim dessa história se você nunca leu a Bíblia? Basta você olhar em Gênesis 19. Antes deste espetáculo grotesco, encontramos outra cena curiosa. O Deus bíblico, de então, que ainda não tinha revelado seu nome aos hebreus, Yahvé, disse a Abraão que queria destruir Sodoma. Assustado com a ameaça divina, Abraão perguntou a Deus o que faria se houvesse em Sodoma 50 homens de bem. Deus disse que não destruiria a cidade, em respeito aos 50 homens de bem. Abraão anima-se e começa a pechinchar com Deus. Pergunta o que Deus faria se houvesse apenas 45 homens de bem. Deus atende a pechincha e diz que pouparia a cidade. Depois Abraão baixa para 40 e Deus concorda. No fim, Deus concorda que não destruir a cidade não destruiria se encontrasse apenas 10 homens de bem. O que é assustador nesta conversa é a noção antropomórfica do Deus do Antigo Testamento. O Deus dos primeiros capítulos da Bíblia, embora seja todo-poderoso, criador do céu e da terra, é uma figura humana, com pernas e braços, cabeça e certamente uma respeitável barba. Possivelmente tem uma esposa e até uma residência que, de acordo com o Velho Testamento, é o Templo de Salomão, que, aliás, foi destruído por Tito Flávio Vespasiano há quase 2 milênios. Em outro local, depois que Adão e Eva cometeram o pecado original, sentem vergonha de Deus, quando pressente que Deus se aproxima, esconde-se atrás de um arbusto. Diz o texto sagrado que Deus estava aproveitando a fresca da manhã. Este é o livro mais vendido do mundo e o mais respeitado. Consta que foi escrito sob inspiração divina, como se o próprio Deus o tivesse escrito. Ele é tão respeitado que em alguns tribunais as pessoas fazem juramentos com as mãos sobre a Bíblia. A explicação é simples.
embora a Bíblia seja o livro mais vendido de todos os tempos, é também o menos lido. Não matarás, reza o sexto mandamento de Jeová, Êxodo 20, 13. Segundo a tradição, a Bíblia foi escrita sob a inspiração divina, como se o próprio Deus tivesse escrito. Mas se Deus é infinitamente bondoso, é inconcebível que ele cometa a mínima crueldade com qualquer ser humano. Assim pensam os que veneram a Bíblia. Veneram porque não a leram. Este Deus criador dos céus e da terra não poderia ser bom para uns e mal para outros. No entanto, podemos encontrar na Bíblia um desfile de horrores que nada fica a dever aos filmes de Frankenstein. Quem não acredita, que confira. No começo do segundo milênio antes de Cristo, Jeová, o Deus do Antigo Testamento, retira Abraão e sua família da cidade de Ur, na Baixa Mesopotâmia, e dar-lhe de presente uma terra onde corre leite e mel, a lendária Canaã, a Palestina. Jeová, o mesmo que disse, não matarás, diz com todas as letras que para se apossar da terra que lhe foi ofertada, eles têm que aniquilar 7 nações. Está lá em Deuteronômio 7:1-6. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra, a quem passará a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigaseus, os amoreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirá. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Derribareis os seus altares, quebrareis suas colunas, cortareis seus postes ídolos e queimareis suas imagens de escultura. As ordens de Jeová são claras, como em Deuteronômio 7,16. E tens que consumir todos os povos que Jeová, teu Deus, te dá. Teu olho não deve ter pena deles. Em Deuteronômio 13, 15 e 16, o rol das barbaridades atinge ao clímax. Então, certamente, ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-as completamente, e tudo que nela houver, inclusive os animais domésticos. Ajuntarás os despojos no meio da praça e a cidade, e todo seu despojo queimarás por oferta total ao Senhor teu Deus, e será montado em muitas ruínas, e nunca mais se edificará. Essas barbaridades são apenas uma amostra do verdadeiro festival de horrores do Antigo Testamento. No entanto, mais 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, católicos, protestantes, evangélicos e judeus, consideram este livro a voz de um Deus justo, bondoso, misericordioso, Criador dos céus e da terra, que oferece aos homens a oportunidade de salvação eterna em um céu, ou um paraíso. Quantas pessoas foram mortas obedecendo às ordens de Jeová? Qual a quantidade de sofrimento causada pelo aniquilamento dessas nações? Este mesmo Deus tão misericordioso não só pregou as barbaridades que são encontradas na Bíblia, como, por meio de seus autodesignados representantes, ainda ameaça com a crueldade infinita o inferno àqueles que, embora tenham levado uma vida santa, esqueceram-se de ir à missa aos domingos,
ou deixaram de confessar o seu último pecado. Para finalizar essa transmissão ao vivo hoje, porque hoje você acordou cedo, mas ainda não voltou da igreja, vamos agora falar um pouco da opinião dos outros, sem nenhuma palavra ou comentários meus. Émile Cioran, abre aspas, preferível não é o desejo de acreditar, mas o desejo de descobrir, que é exatamente o oposto. Bertrand Russell, abre aspas, estive morto por bilhões e bilhões de anos antes de meu nascimento. E isso nunca me causou qualquer inconveniência. Fecha aspas. Mark Twain, abre aspas, o desejo de salvar a humanidade é quase sempre um disfarce para o desejo de controlá-la. Fecha aspas. H.L. Mencken, abre aspas, opiniões defendidas apaixonadamente são aquelas para as quais não há justificativas. Fecha aspas. Bertrand Russell, abre aspas, o que pode ser afirmado sem provas também pode ser rejeitado sem provas. Fecha aspas. Christopher Hitchens, abre aspas, convicções são maiores inimigas da verdade que mentiras. Fecha aspas. Friedrich Nietzsche, abre aspas, realidade é aquilo que não desaparece quando paramos de acreditar. Fecha aspas. Philippe K. Dick, abre aspas, se Deus queria que as pessoas acreditassem nele, por que então ele inventou a lógica? Fecha aspas. David Ferretti, abre aspas, é melhor ler a previsão do tempo antes de rezar por chuva. Fecha aspas. Mark Twain, abre aspas, criacionistas fazem parecer que uma teoria é algo que você sonhou depois de ter passado a noite inteira bêbado. Fecha aspas. Isaac Asimov, abre aspas, a inspiração da Bíblia depende da ignorância da pessoa que a lê. Fecha aspas. Roberto G. Ingersoll, abre aspas, as pessoas defendem apaixonadamente a religião que receberam de seus pais. Defenderiam com igual paixão qualquer outra fé, possivelmente oposta, se tivesse nascido em outra família. Fecha aspas. Richard Dawkins, abre aspas, sou ateu porque não há evidências para a existência de Deus. Isto é tudo o que precisa ser dito. Sem evidências, sem crença. Fecha aspas. Dunbar, abre aspas, sempre que a moralidade baseia-se na teologia, sempre que o correto torna-se dependente da autoridade divina, as coisas mais imorais, injustas, infames podem ser justificadas e estabelecidas. Fecha aspas. Ludovic Flaubert, abre aspas, quando uma pessoa sofre de um delírio, isso se chama insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de um delírio, isso se chama religião. Fecha aspas. Anatole France,
Se existisse um Deus bondoso e todo-poderoso, teria feito exclusivamente o bem. Fecha aspas. Mark Twain, abre aspas. E no 4,5 bilionésimo ano o homem disse que haja Deus. Fecha aspas. Joyce Thomas, abre aspas, a maioria das pessoas preferia morrer a pensar. Na verdade, muitos o fazem. Fecha aspas. Bertrand Russell, abre aspas, lida propriamente, a Bíblia é a força mais potente para o ateísmo jamais concebido. Fecha aspas. Isaac Asimov, abre aspas, um dogma é a mão dos mortos na garganta dos vivos. Fecha aspas. Lemuel Osborne, abre aspas, a mente do fundamentalista é como a pupila do olho. Quanto mais luz você joga, mais ela se fecha. Fecha aspas. Steve Hawking, abre aspas, milagres acontecem para aqueles que acreditam neles. Porque a Virgem Maria nunca apareceu para budistas, muçulmanos e hindus que não ouviram falar dela. Fecha aspas. Bernard Berenson, abre aspas, acredito hoje no que acreditava quando tinha 8 anos. Na ciência. Fecha aspas. Rick Reynolds, abre aspas, eu sou contra a religião porque ela ensina a nos satisfazer e não entender o mundo. Fecha aspas. Richard Dawkins, abre aspas, eu sou religioso, respeito todas as crenças, mas os religiosos não têm nenhum respeito pelas pessoas sem fé. Fecha aspas. Drauzio Varela, abre aspas, se você reza por chuva por bastante tempo, ela eventualmente cai. Se você rezar para que enxurradas se acalmem, elas eventualmente o farão. O mesmo acontece na ausência de preces. Fecha aspas. Steve Allen, abre aspas, fé é o esforço para acreditar naquilo que o seu bom senso diz que é verdade. Fecha aspas. Alberto Hubbard, abre aspas, a função da fé é lhe permitir acreditar naquilo que a sua inteligência rejeita. Fecha aspas. Luiz Fernando Veríssimo, abre aspas, a verdade em assuntos de religião é simplesmente a opinião que sobreviveu. Fecha aspas. Oscar Wilde, abre aspas, rezar para o sol ou rezar para Deus resulta na mesma proporção de pedidos atendidos. Fecha aspas. Isaac Asimov, abre aspas, assim como temos lanchonetes para quem não quer cozinhar, temos religião para quem não quer pensar. Fecha aspas. André Cassian, abre aspas, se a Bíblia está errada ao nos dizer de onde viemos, como podemos confiar nela para nos dizer para onde estamos indo? Fecha aspas. Justin Brown, abre aspas, não nos damos conta de que, tendo inventado Deus, imediatamente nos tornamos seus escravos. Fecha aspas. José Saramago, abre aspas, Deus é o asilo da ignorância. Fecha aspas. Spinoza, abre aspas, ao matar a morte, a religião nos tira a vida. Vivemos morrendo. A eternidade
despovoa o instante, porque vida e morte são inseparáveis. Tirando-nos a morte, a religião nos tira a vida. Em nome da vida eterna, a religião afirma a morte desta vida. Fecha aspas. Eu não deveria dar a minha opinião sobre este assunto, mas eu não resisto. O meu pensamento muitas vezes trabalha silenciosamente, com a mesma doçura numa máquina untada que se move sem fazer barulho. Pela manhã eu amo as árvores e gosto de caminhar pelas curvas do Jardim do Éden. Gosto de sentir a poesia do canto das aves, que é a maneira figurada de se viver. Não importa se isso é uma ideia obscura para mim. A ideia se basta por si só. Assim eu me preocupo é que se 7 bilhões de pessoas acreditam em uma coisa estúpida, essa coisa continua sendo estúpida. Eu não acredito na fé pregada por homens que só leram um livro e por ele roubam, enganam, matam, estupram e mentem. Eu sou o Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Deixa aqui o seu comentário. Eu me considero um dos homens mais inteligentes, vivos do planeta Terra. É a minha opinião sobre mim mesmo. Mas eu lhe garanto, eu asseguro a você, que eu sou incapaz de abrir, de desatar o nó de um saco de pão. Eu não consigo desatar um nó. Um saco de plástico eu não consigo fazê-lo. Eu tenho que rasgar, porque eu sou incapaz de fazer. Já tentei de várias maneiras, com muita paciência, desatar um simples nó e não consigo fazê-lo. E eu continuo me considerando um dos homens mais inteligentes vivos do planeta Terra. Se eu não me considerar, quem é que vai fazê-lo? Louco eu sou. Eu sou o Jonas Luiz da Silva de Capuí. E muito obrigado por você me acompanhar aqui, direto do Jardim do Éden, nesta conversa diária, pelo restante dos 50 anos de minha vida.